Olá, meus amados, meus queridos irmãos, que neste momento está sintonizado nesse canal. Esse canal que agora vai para o Face e vai também para o YouTube. Você que tem me seguido no YouTube, eu quero mandar um abraço bem grande a vocês e agradecer a vocês por ter visualizado essas mensagens. Eu sei que muitas pessoas não têm ido até o final da mensagem, muitos não têm observado aquilo que a palavra de Deus mostra, aquilo que a palavra de Deus ensina, mas eu já fico agradecido por você visualizar e quero mandar um abraço bem grande a todos vocês. Quero mandar um abraço a uma pessoa que não sei se já tem me achado no YouTube, se ele já tem me achado no Face, ao pastor Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro, a quem eu admiro muito pelos ensinamentos que ele tem nos dado e nos mostrado. Eu agradeço a Deus por ele, porque ele foi que me ajudou a prosseguir na minha tese, porque eu sempre dizia que tinha algo errado e sabia que um dia Deus ia mostrar e revelar a verdade da palavra. Muitos não aceitam, muitos não querem, porque muitos preferem viver nas ordenanças do homem. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por esse pastor Geraldo Moraes e também quero mandar um abraço também. Tem um outro pastor que eu também admiro muito os ensinamentos dele, me fugiu o nome dele agora, mas em breve eu vou falar o nome dele. É uma pessoa também que nós devemos observar os ensinamentos. E aquilo que eu já sabia, ele só veio confirmar que aquilo que eu achava, que eu pensava, que eu lia, que eu procurava entender, eu não estava tão longe da verdade. E hoje eu quero passar para você nessa mensagem um pouco das verdades da palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço a todos os meus irmãos, independente do credo religioso que ele segue hoje. Porque eu não sou Deus para mudar a mente de ninguém. Eu não sou Deus para mudar o coração de ninguém. Eu não sou Deus para fazer algo na vida de ninguém. A única coisa que eu posso fazer é abrir a Bíblia e ajudar a esclarecer aquilo que está escrito para que você venha entender. Antes de nós entrar na palavra, eu quero dizer para você, eu não sigo homens, eu sigo a palavra de Deus. Eu não obedeço o homem, eu obedeço a palavra de Deus. Eu não obedeço teologia, eu obedeço a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não puder me ensinar, não existe homem que vai poder me ensinar. Se o Espírito Santo não me mostrar as verdades, muito menos o homem. Porque senão eu não creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz no livro de Tiago, se não me falha a memória, no capítulo 1, não me lembro o versículo agora, mas que ele diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu tenho pedido a ele que me dá sabedoria para manusear a palavra dele, aquilo que está escrito na Bíblia. E eu quero trazer para você uma mensagem. Quando eu digo e quando você ouve falar que o batismo nas águas é ordenança dos homens hoje, você acha uma loucura. Quando eu digo que Santa Ceia não é para hoje mais, você acha que é uma loucura. Dízimo, isso é o que? Doutrina do homem. Jejum, vigília, campanha, isso tudo é o que? Doutrinas do homem. Por que doutrinas do homem? Porque quando Jesus de Nazaré veio ao mundo e foi sacrificado lá no madeiro, foi pregado na cruz, morreu na cruz, o Jesus de Nazaré, foi exatamente para isso, para encerrar essas ordenanças, porque eram ordenanças do homem. Mas você hoje que vive aí no meio religioso e na religiosidade, é que não acredita na palavra de Deus.
E quando você toma essas atitudes de batizar nas águas, quando você toma essa atitude de ir para as chamadas igrejas, comer a chamada Santa Ceia, que é comer o pão e beber o suco, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo que o que ele fez para você não teve nenhum valor, que é preciso você fazer de novo. É que você não lê Bíblia. É que você vai por aquilo que certos pastores dizem para você. Irmãos, tem um monte de pessoas sinceras, honestas, corretas, que praticam as coisas erradas, não porque querem, é porque não sabem, é porque não compreendem. Mas eu quero deixar um alerta para você hoje. Eu quero deixar um alerta nesse vídeo para que você venha entender a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que ele diz a verdade e você faz de conta que não ouve, porque você não quer ouvir, você não quer entender, porque você se tornou um religioso. A religiosidade acabou com você e você vive seguindo o homem. Olha o que diz na palavra de Deus, por intermédio de Paulo, na carta aos Filipenses, ele traz para nós hoje, né? Olha o que ele disse aqui. Eu vou falar uma palavra aqui que poucas pessoas conhecem e entendem. Se vê falar muito, mas não conhece e não entende. Por quê? Porque não se ensina e não se diz o que significa essa palavra. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Vamos ler o 2 e o 3. Disse assim: acautelai-vos, ponto. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos, porque nós somos meros mortais, vivendo num mundo maravilhoso, mas que está corrompido, porque o homem corrompeu ele com a palavra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor, colocando a mentira na palavra do Senhor, aonde a tua palavra é verdadeira. Eu te peço que nesta noite o Senhor possa me usar, porque eu estou usando a tua palavra. E do lado de lá, há muitas pessoas observando aquilo que está sendo dito. Por isso eu te exalto, por isso eu te agradeço, por isso desde já, Senhor, me usas, porque eu vou usar a tua palavra. E todos que crerem digam que assim seja. Amém? E graças a Deus. Então, veja só, meu amado, que esta palavra aqui, circuncisão, quer dizer o quê? Uma nova aliança. Lá atrás, eu não vou dizer o que era feito, por causa de usar essa palavra circuncisão, quando as crianças recém-nascidas, depois de 8 dias de nascida, era cortada um cordãozinho da ponta do gênero masculino. Não vou completar a frase, porque você que tem uma mente iluminada, você vai entender o que eu queria dizer. Compreende? Então era uma aliança. No tempo de Moisés, tinha uma velha aliança. Quando veio João, reforçou essa aliança com o chamado batismo. O batismo representa circuncisão. A pessoa se batiza para circuncisar. Circuncisar quer dizer, circuncisão quer dizer o quê? Uma nova
aliança, firmar uma aliança. Entende? Mas aí o apóstolo do gentio, que o Senhor usou para nos orientar, ele disse no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós não precisamos circuncidar mais, porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, é no Espírito que nós adoramos a Deus, não é na carne, não é no corpo, é no Espírito, é na mente, é no coração que nós amamos a Deus. É ali que nós provamos que amamos a Deus. Você entende? No Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Só que você faz o contrário. Você confia na carne. Eu digo para você que o batismo nas águas, você está anulando as verdades de Cristo, você não acredita. Quando eu digo que a Santa Ceia, o pão com suco que é dado na igreja, nas chamadas igrejas, porque igreja não é o templo de hoje, igreja somos nós, igreja sou eu, é você. Todo ser vivente é considerado como igreja. Uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja pura, mas o homem corrompeu ela, e vai se corrompendo cada vez mais, e você não entende isso, você não compreende isso. Então aí o apóstolo Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, porque nós já fomos circuncisados, aonde? Na cruz de Cristo, na cruz do Senhor. Olha o que disse aqui no capítulo 3 ainda, e versículo 18. Olha o que diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas que andam circuncidando ou circuncisando são inimigos da cruz de Cristo. Não aceita a cruz de Cristo. Eles falam que aquilo que Cristo fez na cruz, o sofrimento dele na cruz, não tem nenhum valor. Mas eles não... Aí você olha para mim, não, mas eles não falam. Falam. É porque você não entende. Porque cada gesto desses que eu citei que você pratica, você está chamando ele de mentiroso. Você está dizendo que o que ele fez na cruz não vale de nada. Porque como diz no versículo 3, né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aí no versículo 18 ele diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19, por quê? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrestres, ou com as coisas terrenas. Eles não se preocupam com o reino de Deus, eles não se preocupam em estar ao lado de Deus, eles se preocupam com as coisas o quê? Terrena, com as coisas daqui. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Você vai ler. Olha o que o apóstolo do Gentio falava lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Eu quero que você entenda a palavra. O meu intuito, meu amado, não é entupir a igreja, não. Porque a igreja é você. O meu intuito é esclarecer o evangelho de Cristo. É esclarecer a verdade de Cristo. É pôr um ponto final na mentira que está hoje nos ministérios de hoje. Que está hoje nas chamadas igrejas. Hoje se tornaram sinagogas.
lugar de destruição. As igrejas hoje não é lugar de salvação, é lugar de destruição. Falo isso sem medo de errar. Não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo. Não tenho receio. Tenho a plena certeza que Deus não me punirá por causa disso, porque eu estou te dizendo a verdade. Mas se você não quer a verdade, nem o sangue do meu sangue aceita a verdade, não minha, mas a da Bíblia, por que eu ia obrigar você a aceitar? Se nem a carne do meu corpo, que saiu do meu corpo, aceita o que eu digo, como que você que nem me conhece vai aceitar? Mas é a verdade. Porque se não for a verdade, então o que eu vou ler agora é uma mentira muito grande, escrita na Bíblia. Então vamos rasgar a Bíblia e deixar Deus dará. Entende? Olha o que disse aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo gentio, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a respeito da circuncisão. O que era a circuncisão naquela época? Por que a circuncisão? E eu vou explicar para você. Olha que interessante essa palavra. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, lê junto comigo aí, pega a sua Bíblia. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pega a sua Bíblia para você acompanhar. Capítulo 15, versos 1, disse assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Vamos repetir? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Segundo o costume de quem? De Moisés. A circuncisão era costume de quem? De Moisés. Era obrigado a fazer, por causa da religiosidade. Então chegou alguns profetas no meio dos irmãos e disse: olha, se vocês não se batizar, se vocês não comer pão, se vocês não beber suco, se vocês não der dízimo, se você não participar de campanha, você não pode ser salvo. É o que apresenta hoje. É o que se apresenta hoje. Mas vamos ler mais. Versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendas e não pequenas discussões, com eles resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Você entendeu? Começou o quê? Uma discussão entre os profetas por causa de Paulo, Barnabé e alguns outros que levaram para se discutir a respeito dessa questão. E aí diz assim no versículo 3: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícias e Samarias, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los,
e determinaram-lhes que observassem a lei de Moisés. Eu pergunto para você, em que lei você vive? Na lei de Cristo? Ou você quer viver na lei de Moisés? Porque quando muito daquelas pessoas, presbítero, apóstolo, profeta, eu não sei o que mais, evangelista, ouviram eles falar, disseram assim, ó, é preciso vocês circuncidar na lei de Moisés. É o que diz hoje. Que para você ser salvo, você tem que se batizar. Não é isso que se diz nas chamadas igrejas? O que se diz nas igrejas é que se você não comer pão e beber suco, que é a chamada ceia, né? Você não será salvo. O que se diz nas igrejas hoje é que se você não der dízimo, você não será salvo. Mas era a seita de quem? Era a religião de quem? Era mandamento de quem? De Moisés. Precisava o quê? Circuncidar. Que é o que as igrejas, o que os apóstolos dizem, os pastores de hoje dizem, que você tem que se batizar. Se batizar representa o quê? Circuncisão. Representa o quê? Circuncidar. Porque circuncidar é o quê? Uma aliança que se fazia. E o batismo hoje, então, representa essa aliança. Não, mas que se você não se batizar, que se você não entrar nas águas, se você não entrar no tanque, se você não entrar na piscina, você não será salvo. Você não terá salvação. Mas eu quero dizer aos meus amados pregadores, líderes religiosos, grandes religiosos, que eu já sou salvo. Eu só preciso cuidar da minha salvação. Não fui salvo dentro de água. Eu não fui salvo dentro do tanque. Eu não fui salvo porque eu comi pão, porque eu bebi suco, não. Eu fui salvo porque Cristo me salvou lá na cruz. Você é salvo não por essas obras de homem. Você foi salvo porque Cristo te salvou lá na cruz. Muito antes de você nascer, você já era salvo. Você entende? Mas é como eu disse aqui, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Se você não se batizar, você não pode ser salvo. Isso é o que eles dizem, os mentirosos, os falsos pregadores. Por isso Paulo diz, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai das falsas doutrinas que se implantam dentro da igreja. Lê a Bíblia. Você foi chamado para estudar a palavra de Deus, para ler a Bíblia. E nós vamos encerrar o vídeo. Eu quero que você leia a palavra de Deus. Eu quero que você estude a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz por intermédio de Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios 2, capítulo 2, versículo 6 em diante. Nós vamos ler até o 9. Diga Abba, Pai. Amém? Olha o que disse aqui, ó. E juntamente com ele, Efésios capítulo 2, versículo 6 ao 9. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quem fez? Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Versículo 7. Para mostrar, nós, séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvo, não é pela água, não é pelo pão, não é pelo jejum, não é por dízimo, não é por campanha,
Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvo. Você não vai ser salvo, você foi salvo. Você tem que cuidar da sua salvação. Você tem que administrar a sua salvação. É isso que você tem que fazer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de você, não vem de mim. A fé é um dom que Deus não dá, que Deus nos dá. Porque é um dom de Deus. A fé é um dom que Ele tem e nos deu. A fé de crer, a fé de saber, a fé de olhar e dizer que Ele existe, a fé de dizer que Ele está sempre do meu lado, a fé de dizer que Ele está no meu coração, a fé de dizer que mesmo na dificuldade Ele sempre está comigo. A fé é crer nele mesmo sem conhecer Ele. Você entendeu? Mas crer que Ele existe, crer que por detrás desse universo há um Deus grande e poderoso, que pode fazer inúmeras coisas maravilhosas, além daqueles que já tem feito. A maravilha de fazer eu me enxergar, a maravilha de fazer eu ouvir, de fazer eu falar, de fazer eu andar. Compreende? Então, é preciso você estudar a palavra de Deus. Existe um monte de pessoas por aí, um monte de pregador dizendo: amanhã a campanha não sei do que, amanhã se você passar pela porta ela vai se abrir, amanhã você traz a chave para ungir. Amado, a única unção que me interessa é a unção de Deus, que Ele já me ungiu. Me ungiu como? Me ungiu com o seu Espírito. Porque a unção com óleo, com azeite, não vira nada. O canceroso acabou de ser ungido com azeite, morreu. O leproso acabou de ser ungido com azeite, se apagou. Acabaram de ungir a chave do carro com azeite, o carro fundiu o motor. E assim sucessivamente. Porque o azeite não serve para nada, não serve para temperar legumes, para temperar salada. O azeite serve para isso, é muito gostoso. Mas para ungir seres humanos, não. Porque o azeite não pode entrar na minha mente. O azeite não pode entrar no meu coração. O que vai entrar no meu coração é a palavra de Deus. O que vai ficar gravado na minha mente é a palavra de Deus, não azeite. Então no versículo 9 diz assim: não dê obras para que ninguém se glorie. Não de obra para que ninguém se glorie. E o que mais tem é hoje, né? Olha, irmão, porque fizemos uma campanha essa semana e quantas pessoas viram o poder de Deus? Mentira. Mentira. Vocês viram o poder que vocês nem sabem de quem é, mas de Deus não. Você viu a força do homem, o poder do homem. Está compreendendo? Então a palavra de Deus ela deixa clara: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras dele, ele preparou para que nós andássemos nela. Qual obra? O amor ao próximo, amar uns aos outros. E aí já se começa uma mentira dentro da igreja, porque lá ninguém ama ninguém. Lá o pastor ama aquele que dá o dízimo grande. Lá o pastor ama aquele que lava o carro dele. Lá o pastor ama aquele que limpa o sapato dele, porque até isso eles têm. Você entendeu? Tem os escravos que faz isso por eles. Lava o carro deles, passa pano, passa engraxa o sapato, e enfim, um monte de coisas. Para a glória deles, não é para a glória de Deus. É humilhar os inocentes. Mas Deus tem levantado pessoas que pensam como a Bíblia mostra. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês e pedir a vocês
que observe os vídeos. A minha intenção é unir o corpo de Cristo aqui neste lugar, nesta cidade. Vocês sabem que eu moro aqui em Novo Horizonte. Eu estou fazendo os vídeos hoje da minha casa, porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser sábios para levar o Evangelho. Por que da minha casa? Porque aqui eu não preciso pagar aluguel. Porque aqui a água que eu bebo, a luz que eu pago, é a luz do cotidiano. Eu não preciso estar pedindo nada para ninguém. Detesto dizer para você, mas se você não dá, Deus não pode te abençoar. Não. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que faz com alegria. E o que eu ganharia para transmitir o Evangelho para você, se não for administrar o que? Aquilo que eu já tenho, a minha salvação? O que eu ganharia? Porque eu queria unir pessoas. Pensa nisso. Para quem eu queria unir pessoas, se não for para espalhar o Evangelho? Não, se você falar que o Evangelho está sendo pregado, é mentira. Alguns pregam o Evangelho, mas 99,9% pregam o engano. Fica na paz do Senhor. Medita nas palavras e que o Deus da paz esteja sempre no seu coração e possa abençoar cada vez mais, abundantemente, tanto você, como a tua família, como a tua casa. Fica na paz do Senhor e que Ele seja contigo todos os dias da tua vida, em nome de Cristo Jesus. Eu sou o embaixador Romualdo, embaixador de Cristo, embaixador que leva a mensagem. Um dia eu quero ter a oportunidade de sentar frente a frente com você e a gente poder discutir a palavra de Deus, discutir no bom sentido, para você esclarecer o que você sabe e eu vou aprender com você e você aprender comigo e nós juntos aprendemos com Cristo. Essa é a nossa intenção. Fique com Deus, em nome de Cristo Jesus.